Vamos lá. Fala, meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este mais o Nerd, seu espaço para falar de cultura pop e cultura nerd. E a gente vai fazer um react agora do nosso querido Peter Jordan, que tá falando sobre a polêmica do Yasuke em Assassin's Creed Shadow. É, rapaziada, vamos fazer o react e vamos escutar o que o nosso querido Peter tem para falar sobre isso aí. Vamos começar? Então vamos lá, a gente vai ver em partes esse vídeo, porque ele é muito longo, não vai dar pra falar tudo dele. E o Peter, ele repete bastante os argumentos, e eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque também, senão não dá, né? Vamos lá, vamos escutar. Tipo um furacão, né? Fazia tempo de não ver uma polêmica tão ferrenha. E eu vou dizer pra vocês, é tão assustadora essa polêmica. Os números de dislikes do trailer do jogo lá no Japão, e até do trailer aqui no Ocidente, foram assustadores, os dislikes. Nerdolas e lacrolas voltaram a guerrear. Até os historiadores estão guerreando, se xingando. E sendo bem sincero com vocês, nesse vídeo, eu tenho a resposta definitiva pra essa questão. Eu acho que esse é o tipo de caso que o Enéas tem a responsabilidade de falar a coisa certa. Então vamos lá. Enéas Peter aqui. Bom, essa altura acho que todo mundo tá por dentro da treta do Yasuke em Assassin's Creed Shadows. Os japoneses, os gamers, uma boa parte dos nerdolas estão realmente bravos. Estão uns 4 dias falando sem parar nisso aí. O debate tá sério. Tá sério, inclusive, entre os historiadores. Olha isso. Eu vi alguns historiadores, aliás, alguns historiadores até japoneses mesmo, falando que o Yasuke foi sim um samurai brabo, conhecido por ter a força de 10 homens, né? Que ele tinha uma posição de prestígio na casa da Nyoho Oda Nobunaga, lá no período Sengoku. Mas também vi outros falando que ele era um Zé Ninguém, era só um serviçal do Oda Nobunaga, que ele era um escravo, que ele não passava de um retainer, né? Que ele seria só uma espécie de escudeiro. E também vi alguns chegando ali no meio termo, sabe? Dizendo que ele não era aquele brabão todo, mas também não era um escravo. Ele tinha sim o respeito do Oda Nobunaga, era guarda-costa dele. Enfim, com tantas versões diferentes, com tanta página do Wikipedia do Yasuke sendo alterado o tempo todo, centenas de vezes nos últimos dias que estão fazendo isso, eu acho que o que a gente pode tirar de consenso entre todas essas versões é que, 1. O Yasuke de fato existiu. 2. Ele de fato serviu ao Oda Nobunaga no período Sengoku. 3. Ele portava armas. Isso é consenso, todo mundo aprova isso. Então eu admito que eu tô com muita dificuldade de entender por que a galera tá reclamando tanto sobre relevância histórica e acurácia histórica do protagonista mais relevante e mais acurado historicamente de toda a... Então, vamos lá. O Peter usa como argumento para reclamar da reclamação dos nerdolas o fato da acurácia histórica, ou seja, que as pessoas estão reclamando porque não existe acurácia histórica aí no fato do Yusuke ser um samurai ou coisa assim. E aí, perdão ao nosso querido Peter, não é essa a discussão, Peter. Mesmo porque é ridículo falar em acurácia histórica em jogo de videogame, né? É bem ridículo. Afinal de contas... Depende da proposta do jogo, né, Martinha? Tudo bem. Depende da proposta, verdade. Depende da proposta do jogo, mas o Assassin's Creed a gente já teve aí Papa lutando, Leonardo da Vinci, mitologia grega, seres mágicos, não sei o quê. Então, assim, essa não é a discussão, Peter. A discussão não é a acurácia histórica. E o Peter utiliza esse argumento sobre a acurácia histórica para embasar, né, a crítica dele aos nerdolas, né? E eu acho muito, 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 muito superficial isso, Peter, porque a discussão não é essa. A discussão é o seguinte: por que é que com os asiáticos, né, com os japoneses, não existe, por exemplo, né, a questão que os lacrolas sempre falam da representatividade, né? Por quê? Se fosse fazer um Assassin's Creed Congo, por exemplo, e colocasse um japonês, mesmo que tivesse existido mesmo um japonês que foi pro Congo lá em 1000 e pouco, né? As pessoas iam ficar felizes? Não. Não iam ficar felizes. E a gente poderia falar que elas estavam sendo racistas com o japonês? Não. Até porque agora, com o contrário, a gente está sendo tratado como racista porque está apontando isso. Essa é a grande pergunta que eu faço pro Peter, né? Porque, afinal de contas, né, a grande questão é o seguinte: é como se a representatividade e a diversidade só importa, né, quando é direcionada para um lado. Ou seja, se você for ver, inclusive o Peter fala no começo aqui do vídeo dele, que é o maior número de dislikes lá no Japão. Será que o fato da maioria dos japoneses, pela estatística dos dislikes, né, claro, não ter gostado dessa ideia, já não mostra que tem alguma coisa errada aí, gente? Hein? Porque eu não sou japonês, né? Ninguém aqui é japonês, pelo menos que eu saiba, né? E a maioria, pelas estatísticas dos dislikes, não gostou. E aí? Me explica essa. Né? Mas é questão que a acurácia histórica... Não, Peter, não é questão de acurácia histórica. Ninguém tá cobrando isso. Talvez tenha gente cobrando? Talvez. Tá errado. Não tem que cobrar acurácia histórica, né?
A questão é que os caras pegaram um homem negro pra representar um jogo no Japão. Vamos fazer um Assassin's Creed Japão. Vamos. Quem vai ser o protagonista? Um homem negro. Faz sentido isso? Faz algum sentido? Ah, mas é um personagem legal, porque existe... Eu concordo. Mas poderia ser uma DLC, não poderia? Poderia ser uma DLC. Tranquilamente. Né? Então, assim, o pessoal que cobra respeito aos povos, a não sei o quê, né? Ele justamente está pegando um povo, uma tradição milenar, um etno-estado, porque o Japão é um etno-estado, né? E tá colocando uma... E aí que entra o ponto do que é lacração e que não é lacração. Isso é lacração, Peter. Os caras estão pegando um homem negro, né? Que existiu, sim, teve no Japão, sim, tudo, essa questão, e estão transformando ele no protagonista de um jogo dentro da cultura japonesa. Assim, em última instância, o japonês pode falar, é um homem negro matando um monte de japonês. E detalhe, para nós que somos aqui do Brasil, isso não é tão importante assim, mas tem um contexto regional muito interessante. Nos Estados Unidos, existe uma batalha racial entre os asiáticos e os negros, porque eles disputam, muitas vezes, os mesmos, entre aspas, territórios, né? Ou seja, os asiáticos que vieram da China, do Vietnã, do Japão, do Camboja, né? Geralmente pobres, eles foram se alocar perto de comunidades negras. E existe uma treta, quem conhece os Estados Unidos sabe o que eu tô falando, uma treta muito grande entre asiáticos e negros americanos. Então, essa questão não é só uma questão apenas, né, de acurácia histórica ou de representatividade. Também é uma questão que eles estão, de certo ponto de vista, fomentando essa disputa racial, que já é uma coisa, né, nojenta nos Estados Unidos, que tem, né, negros com brancos e asiáticos, aquela coisa que americano gosta de fazer. Então é muito mais do que acurácia histórica, Peter. Você tinha que ter sido mais profundo na sua análise. Eu acho muito superficial, tá? Muito superficial mesmo a análise do Peter. Vamos continuar ouvindo um pouquinho mais aqui, daí a gente coloca o pessoal pra falar. Vamos lá, vamos escutar. Da franquia Assassin's Creed até hoje. O Yasuke é simplesmente o protagonista mais relevante e mais acurado historicamente dentre todos os outros protagonistas da franquia. Simplesmente que os outros protagonistas não existem, nunca existiram, são fictícios. Então assim, não faz sentido você cobrar relevância histórica num único protagonista de Assassin's Creed que de fato foi real. Isso é consenso, Nerdolas e Lacrosse sabem que ele foi real. Pega todos os outros 15 aí, nenhum deles existiu. Bem, você não pode opinar porque você não é historiador. Galera, de verdade mesmo, é legal ouvir os historiadores falando sobre o assunto, né? Tem muita gente competente falando o que é realista, o que não é, o que é acurado historicamente, o que não é, apesar das divergências. A tecnologia faz. Em Assassin's Creed 2, o Papa Alexandre VI... Aqui ele tá explicando sobre as coisas que não são históricas e tal. Eu acho que a parte mais importante da crítica dele é essa aqui, começa aqui mais ou menos. Mas ele encosta num grupo de pessoas aleatórias e de repente fica invisível. O cara tá 2 centímetros dos guardas, mas se ele estiver dentro do mato, já pula em feira pra tu ver. Não naquela altura, lá, uns 20 metros, é gigante, né? É mais difícil pra ele. Ele vai mais pra trocação, pra parte de verdade. Mas acho que vocês chegaram num ponto sendo esses argumentos. Inclusive, esse é um recado que eu queria passar até pros nerdolas, ok, galera? Porque assim, eu me considero um nerdola, eu me considero de verdade. Mas acho que vocês chegaram num ponto tão extremista que vocês não estão mais conseguindo enxergar o brilho real das coisas. Esse rebuliço, essa indignação pública absurda que tá rolando por causa do Yasuke, na verdade vai ser um backfire contra todos os nerdolas. Simplesmente porque vocês estão dando total razão pra quando o Lacrola chega e diz que, na visão dos nerdolas, só o fato de ter negro ou mulher já é lacração. Eles falam que vocês estão dando munição pra galera de lá. Isso é exatamente o que vocês estão fazendo agora, galera. Vocês não se indignaram desse jeito com nenhum dos outros absurdos fictícios e adaptações históricas de Assassin's Creed. Mas de repente um protagonista negro gera esse repúdio colossal. Tá vendo como ele se apega ao argumento da acurácia histórica? Mas não é esse o argumento, Peter. Não é esse a principal coisa. Não é isso. A acurácia histórica não é a grande parte da crítica dos caras. A crítica dos caras é justamente a imposição cultural, né? Pô, de um lado, os caras passam a vida toda reclamando que não pode ter um personagem, por exemplo, pode ter um Pantera Negra branco? Não pode, né? Pode ter... os caras reclamam de dublador. Se o dublador não for... o dublador do personagem negro não for um negro, os caras reclamam, porra. E aí, quando eles vão fazer o Assassin's Creed no Japão, que é um etno-estado, os caras colocam um homem negro. Isso é hipocrisia dos caras. E a maior parte das reclamações são dessa hipocrisia, desse absurdo. Dos caras simplesmente esquecendo toda a coisa que eles defendem agora para defender o contrário. Essa é a maior crítica de todas. Entendeu? E isso vem no bojo de que quem ajudou a fazer essa série foi a Sweet Baby, que a gente conhece muito bem o que é. Né? Vamos continuar escutando aqui, já colossal, avassalador, ele tá assim... Cara,
Tá cheio de incoerência histórica em Assassin's Creed, cheio, até papa. Mas quando é um protagonista negro... Sinistro. E cara, não vamos se fazer de besta aqui. Todo mundo sabe que o japonês médio, o gamer médio, não são os maiores fãs de negro. Isso não é mistério. Os filmes de heróis que vão pra Ásia, pô, eles cortam. Mas então, aí a pergunta que fica, se os caras, olha como é interessante, se os caras não são fã de pessoas negras, você vai lá e coloca a pessoa negra pra ofender os caras? Faz algum sentido isso aí? Ah, mas os caras são racistas e eles têm... É a cultura dos caras. Quem somos nós pra falar isso? Não é assim que falam toda hora? Ah, o islâmico tá lá na Sharia apedrejando mulher. Aí a gente fica reclamando disso, né? Reclama. Ah, não pode reclamar, por quê? Porque é a cultura dos caras. Por que agora não é assim? Né? Ah, o índio tava lá na época dos astecas, sacrificava bebê no altar. Isso é uma barbaridade. Não, mas era a cultura dos caras. Então, quer dizer, só vale reclamar da cultura alheia quando é pra ajudar a narrativa de um lado. Político, é isso? É isso que estamos falando? Tá de brincadeira comigo, né? É palhaçada isso aí. Vamos continuar aqui. Eles cortam os negros dos pôsteres. E algumas vezes são caridosos pra deixar ele bem lá no fundo, né? Enquanto no pôster original, eles estão na frente. Todo mundo vive no mundo real aqui e sabe do que eu tô falando. Sabe que isso é real. Absurdo. Surreal. Mas real. Você que joga online, você que já viu o chat de Discord, você sabe do que eu tô falando sobre o gamer médio. O fato de nerdolas estarem comprando esse barulho por causa de um personagem negro, né? Como se fosse uma coisa injustificável, inaceitável. Sendo que vocês ficaram pianinho, adoraram ver um pirata limpinho que virou um assassino super habilidoso do nada no Black Flag. Adoraram pegar o Mjolnir no Valhalla. Adoraram jogar Nioh. Adoraram assistir o Último Samurai. Se amarraram no punho de ferro dos quadrinhos. Então, galera, não vamos fazer julgo desigual, né? Último Samurai, não sei se a galera gosta tanto assim. Na verdade, eu me lembro perfeitamente quando lançou, com a gente reclamando como era ridículo o Tom Cruise ir lá e fazer uma espada em 5 minutos, como acontece no filme lá. Entendeu? Sendo que a espada Aquele filme da muralha, Mapinha. Aquele filme da muralha que botaram lá o Matt Damon, todo mundo reclamou. Né? Tem a ver o Matt Damon aí nesse filme da muralha da China. Eu me lembro que todo mundo reclamou desse negócio aí. Não, cara, não vamos ser hipócritas aqui. Não vamos fingir que de repente você quer 100% de acurácia histórica quando você cagou pra todas as nações de Só espera um pouquinho, deixa eu terminar aqui só. figuras históricas em Assassin's Creed. O fato de um samurai negro, personagem que realmente existiu, despertar tanta raiva, gerar tanta briga, mobilizar centenas de milhares de pessoas, querendo o tempo todo criticar o jogo e reduzir a figura do Yasuo, a figura de um escravo a todo custo, diz muito, ok? Eu entendo. E aí o Peter tá insinuando uma coisa muito séria, Peter. Você tá insinuando que a gente, por reclamar, é racista. Sendo que você sabe muito bem, que a galera aqui, né, os nerdolas, né, é muito mais diverso racialmente do que os Lacrolas, muito mais. Os Lacrolas lá tem o Tolkien deles, que é o Load, né? E aqui a gente tem o Elvis, a gente tem o Tony, a gente tem o Gui, a gente tem a gente tem um monte de gente que é descendente de negro. Um monte de gente. Não é um nem outro, né? Um monte. E aí, assim, é uma insinuação que eu acho... eu desaprovo essa sua insinuação, Peter. Acho o absurdo você insinuar que a gente seja racista por estar falando disso. E acho também, vou dar, claro, porque a gente gosta muito do Peter, eu vou dar a licença, porque eu acho que o Peter não entendeu a discussão. E também porque eu sei que para ele, essa discussão, ele não tinha onde ficar, no seu lugar que ele tá agora. Porque você sabe como é que ele é atacado toda hora, né? Mas eu não posso deixar de vir aqui e defender os meus amigos. Não posso deixar. Meus amigos não são racistas. Não são nem um pouco. A reclamação deles não tem nada a ver com a acurácia histórica, nem porque o protagonista é negro. É porque a gente sabe que isso foi feito com uma intenção ideológica. Porra, e a intenção importa também. A intenção importa também. Vamos só terminar aqui. Que talvez você sinta que tá lutando contra o movimento, que você sinta que tá lutando contra a lacração, mas na verdade você tá se deixando levar pela emoção. Deixa eu colocar aqui, ó. Nosso querido ficar muito tempo. Tá pensando em você esses dias, viu, Camilo? Tá há muito tempo pensando aqui. Eu vou mandar lá no coisa, tá, Camilo? Cadê o Camilo aqui? Tá aqui, ó. Mandei o link pra você, meu querido. Pode entrar. Falar o que você quiser. Pode discordar da gente. Falar o que você quiser, querido. Só terminar aqui só. Emoção, tá tentando ganhar força, sua luta usando a quantidade de pessoas indignadas com Yasuke. Só que você nem tá se dando conta que você tá se alinhando com pessoas, comunidades racistas de fato. Existem pessoas racistas, pessoas que realmente se incomodam. Mas, Peter, então quer dizer que toda vez que alguém racista, alguém sexista, alguém misógino, qualquer coisa, tiver uma opinião e a gente tiver a mesma opinião que essa pessoa, tá desconsiderada essa opinião, a gente não pode. Então, se, por exemplo, o cara é racista, tá? Mas ele acha que o governo brasileiro tem que dar mais dinheiro para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.
A gente tem que ser contra, então, porque é um racista que tá argumentando isso? Não, né? A gente trata de ideias, né? A gente sabe que a esquerda, e muita gente da esquerda, defende assassinato de bebê. Enfiar uma agulha de 15 centímetros dentro do coração de um bebê de 5 meses e mate ele com cloreto de potássio. Então quer dizer que todas as opiniões dessa pessoa sempre vão ser uma merda e a gente não tem que relevar porque ele é um defensor de assassinato de bebê? Não. Não. Não é assim que funciona a vida, né, Peter? A gente vai por ideias, tá? Se a ideia for boa, interessa de onde veio. Tá? Vamos continuar aqui. Incomodam vendo um personagem negro protagonizando alguma coisa. E esse é um caminho muito perigoso que acaba matando a credibilidade moral dos nerdolas. As pessoas vão se lembrar disso quando vocês forem tecer uma crítica real, uma crítica bacana, válida. As pessoas vão descredibilizar a tua crítica porque você fez essa crítica agora, porque você participou de um movimento desse. Vocês precisam saber que tipo de briga vocês querem comprar. Porque esse é o tipo de briga que tá expondo vocês. Vocês estão se colocando na exata posição que os lacrosse dizem que vocês são. Se você for um cara, tipo o Thiago Braga do Brasil de Aves, que reclama de tudo que tá errado, historicamente, beleza. O cara é historiador, é a parada dele. Pô, ele sabe o que ele faz. Quer ser igual? Então sustenta isso. Você vai ter que ser igual mesmo. Não pode gostar de ficção, não pode gostar de 300, não pode gostar de ninja, não pode gostar de The Witcher, não pode gostar de Naruto, de herói, de Assassin's Creed, não pode gostar de mitologia nórdica. A existência de ninjas assassinos tem que te dar tanta raiva e indignação quanto a tua indignação com o Yasuke sendo samurai. Não existe ninja assassino, porra. Mas eu e você, a gente sabe que você sempre gostou de ninjas, sempre gostou de cultura pop, sempre gostou de ficção, e você tá só usando esse argumento de relevância à coerência histórica pra atacar uma obra de ficção, só porque a tua mente já se condicionou a ver negro como lacração. Você já tá preso nesse universo. Eu gostaria de voltar pra época que a gente julgava o filme pelo que ele era, pelo que o filme era. Se era bom ou ruim. Que a gente julgava um jogo pelo que o jogo era. Se ele era divertido ou não. Essa politização tem vindo dos dois lados, dos dois extremos dos dois lados. Não tem não, Peter. Não tem não, porque a gente não tem uma empresa lobista como a Sweet Baby, que é financiada por ONGs internacionais, muitas vezes por banqueiros, por agendas, que tem bilhões o nome, né? Inserindo esse tipo de coisa dentro dos produtos pop. Não é uma politização igual, mas nem de longe. Não tem nenhuma ONG conservadora que tá lá falando assim pros caras do games, da Ubisoft, né, da Rockstar, falando assim, ó, você tem que colocar aí uma família tradicional, porque... Não, isso não existe. Não existe. É completamente absurdo falar isso, que existe essa politização. E não perceber isso, Peter, assim... Ele sabe, com certeza. Mas é óbvio que o Peter não pode falar isso pro público dele, que é muito norme, é um público genérico, casual. Mas a real, e eu preciso falar pro pessoal aqui do chat e pro pessoal que vai me assistir ainda no vídeo depois, que a real é que ele tá completamente errado. Completamente errado. Tá bom? Bom, é basicamente isso aí. Vamos começar a discussão aqui. Deixa eu apresentar o nosso querido Camilo. O grande Camilo, como é que você tá, meu querido? Oi, Marcinho. Oi, o público e os demais convidados aqui.